A oração do Pai Nosso, ensinada por Yeshua há muito tempo atrás, é uma das orações mais conhecidas por todos os cristãos e por várias outras pessoas, até mesmo não praticantes das religiões, filósofos e entusiastas da leitura, que se deparam com uma oração que, apesar de ser pequena, é extremamente bem estruturada. Existe uma engenharia muito complexa, uma arquitetura muito bem definida nessa oração que às vezes passa despercebido aos olhos dos leitores mais acelerados. Então hoje eu quero comentar com vocês um pouco sobre essa oração. E o primeiro ponto é dizer o seguinte: naquela época, aparentemente não havia um livrinho como esse aqui, né? Um Sidur, né? Que é um livro das rezas judaicas ou orações judaicas, independente de como você acha que é o certo falar, reza, oração. Lá em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, a partir do verso 9, Yeshua ensina seus discípulos a como orar para que fosse realizada uma oração onde houvesse um perfeito alinhamento, uma perfeita conexão entre a pessoa e o eterno Criador de todas as coisas. Então ele não traz nesse primeiro momento uma ideia de uma ruptura com a legislação judaica, com a lei de Moisés ou com os costumes da época. Como eu disse, não existia um livrinho como esse, né, um Sidur, mas é possível que as orações que constam nesses livros possam ter sido conhecidas por Yeshua, porque quando nós olhamos a estrutura da oração, nós percebemos ligação com várias outras orações que constam nesse livro de rezas judaicos. Então, a princípio, Yeshua não traz uma ideia de criar uma ruptura com a religiosidade judaica, porque ele traz elementos da Torá oral e elementos da Torá escrita, e ele dialoga com as melhores práticas judaicas e farisaicas da época, e trazendo uma ênfase bem interessante com a escola de Hillel, uma escola onde os sábios trazem a ideia de que ele havia estudado, que é uma escola voltada para a misericórdia, a proximidade com Deus e a ética aplicada. Apesar dessa oração ser uma oração extremamente curta, como eu falei, ela é muito bem arquitetada e ela traz uma relação vertical, onde há a conexão do homem com Deus, e uma horizontal, onde há uma relação entre o homem e o próprio homem, assim como você pode ver nos 10 ditos, né? 10 conselhos ou os 10 mandamentos, como as pessoas costumam dizer. Porque há um método, e ali Yeshua ensina exatamente esse método, onde a primeira intenção seria, através, quando ele começa Pai Nosso, seria a invocação do Eterno. E ali a elevação do nome do Senhor, aonde você eleva o reino, o nome, o reino e a vontade. E essa, em sequência, a prática horizontal, ela traz o pão, o perdão e o pedido de proteção. Isso é muito similar às práticas judaicas no conceito da Amidá, a oração da Amidá, que geralmente ela contém 3 bênçãos de louvor, mais ou menos 13 petições e 3 bênçãos de encerramento. E, aparentemente, também tem ligação com o Kadish, que é a repetição e a exaltação do nome do Eterno, ecoando através da santificação inicial, Pai Nosso. Dessa forma, quando ele ensina essa oração, cada palavra ali é uma ponte, é como se fosse cada verso um degrau, onde une o ser humano com o eterno Criador, com a intenção de organizar, de trazer ordem à vida espiritual através de acordo com a ordem divina. Então ele tem ali em torno de 7 pontos centrais, né, que traz como se fosse um fluxo, como se fosse até a própria escada de Jacó, aonde o homem sobe com uma determinada elevação e recebe a presença divina que desce por essa escada através da graça de Deus. Então ele começa a oração assim: Avinu Sheba Shammai, Kadesh Shimha,
seja, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E esse termo avino, ele vem da liturgia judaica, principalmente da oração Avinu Malkeinu, que consta nesse livro de orações, o Sidur, né? Ele tem ocasiões específicas que eles são mencionados, como Rosh Hashanah e Yom Kippur, trazendo a ideia de que Deus é soberano, que Ele é nosso Pai. E essa ideia não é ausente do contexto bíblico, do contexto da Torá e da Palavra de Deus, né? Tanar, onde Ele tem a sua fonte em Deuteronômio 32:6, Isaías 63:16, que traz essa ideia da expressão de santificação do nome do Eterno para aproximar a Kedushá, a santidade de Deus, ao bendizer o nome do Eterno, que é uma ordenança, inclusive. Além disso, temos outras referências, como Isaías 6:3 e Ezequiel 36:23. Então, ali tem-se a ideia de que Deus, além de ser nosso Pai, Ele está presente, e é bom que nós santifiquemos o nome dEle e bendizemos o nome dEle. E ecoa também a prática do próprio Shema e dos Salmos, né, quando fala que Ele é Pai dos órfãos e juiz das viúvas, no Salmo 68, verso 5. E para aqueles mais avançados, que entendem a filosofia mística do judaísmo, é uma invocação à sabedoria paterna do Criador. E a progressão, ela traz outras conexões com outras rezas judaicas, né? Como o Itkadesh Shimha, que é o santificado seja o teu nome, que vem direto do Kadesh Itgadal Veitkadash Shemerabá, que é a manifestação da santidade suprema do Eterno. Então, Yeshua ali está ensinando para os seus discípulos que a primeira coisa a se fazer é santificar o nome do Eterno como uma maneira prazerosa, de uma maneira satisfatória, e com essa ideia de se precaver de profanar o nome do Eterno, do nome sagrado do Eterno. O próximo verso, Talhor Malhotá, venha o teu reino, e ela ecoa também a oração Alenu Lechabea, e que traz essa ideia desse clamor messiânico, né, onde o Eterno enviará Yeshua e eles reinarão sobre a terra. Além disso, traz a ideia da prática de que precisamos orar e agir para que o mundo seja justo e tenha uma ideia de justiça entre nós, né? O verso seguinte, Yaseh Reitzonha, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra, ele traz a ideia da anulação do nosso próprio ego para que seja feita a vontade de Deus, da anulação da própria vontade, onde a nossa vontade é submetida à vontade do Eterno, para que a gente faça a vontade do Eterno com um coração perfeito e agradável, assim como é o eco também da oração da Amidá, né? Traz também novamente a ideia do Shema, né? Amará o Eterno, teu Deus, de todo o teu coração. Seguindo na oração, ten lanu larmeno, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aqui a intenção de Yeshua é trazer a ideia de que toda a nossa provisão, ela parte do Criador, ela parte do Eterno. Essa provisão, assim como o maná, era uma provisão dada dia a dia. E tanto o pão físico quanto o pão espiritual, a necessidade do corpo e a necessidade da nossa alma, de termos todos os dias alimento para nos fortalecermos nessa caminhada, confiando no Senhor e nos livrando da ansiedade e do medo, confiando que Ele sustenta a cada um de nós. Seguindo na oração, ele diz o seguinte: Selar lanu, perdoa as nossas dívidas. E isso faz uma alusão clara ao dia do Yom Kippur, o dia do perdão, onde todo o povo se reunia para pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados. Além disso,
traz o atributo de justiça e severidade de Deus, que é mencionado em Gênesis, né, ao formar o mundo. E essa ideia, ela traz essa questão de entendermos que a justiça, a severidade de Deus também deve estar presente nas nossas orações, no nosso entendimento. Seguindo, então, ele diz o seguinte: Altevieno lidei Saion, não nos conduza à prova, mas nos livra do mal. Esta é a súplica do Salmo 23, que ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E é encontrado esse paralelo no Tratado Berahot 60b. Não nos leve ao pecado, à transgressão ou à tentação. E, misticamente falando, a gente está pedindo proteção a Deus que nos livre de todo mal. Os sábios costumam dizer que o homem ele é 50% bom e 50% ruim. E as nossas ações que pendem a balança para um lado ou para o outro. E Yeshua nos ensina a pedir essa proteção para que a gente possa fazer boas ações e estar livre do mal. Seguindo, Haskivenu, né, que é uma outra oração que está no Sidur, e tem um trecho que diz o seguinte: Kileha Harmalá Hagevurá Vietferet, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse trecho há uma discussão entre os estudiosos, porque eles não definiram ainda se isso realmente está na parte escrita. E aí eu fui dar uma olhada, eu tenho aqui duas versões diferentes, né? Tem a Peshita, que é o aramaico siríaco, anterior ao Novo Testamento, um dos textos mais antigos, que consta essa parte, e eu tenho a Bíblia judaica completa aqui, que ela não menciona. Então, apesar de haver essa discordância entre as traduções, esse texto é um texto de Crônicas 29:11, onde ele diz assim: Tua, ó Eterno, é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Então, mesmo que essa parte possa estar, eu prefiro acreditar na parte da Peshita, né? Eu gosto mais da Peshita porque ela é mais antiga, é um dos primeiros textos relacionado a Brita Hadashah, ao Novo Testamento. Então ela traz essa ideia. Então, resumindo, o Pai Nosso, ele é uma oração curta, clara e que pede o essencial para Deus. Ele dialoga com os textos do Tanar, né, ou dos profetas, como é conhecido, da Torá, Pentateuco, ali os 5 primeiros livros, e ele ecoa também as orações judaicas, né, que cruzam aí o tempo, né, desde as eras mais medievais, né. Ele ensina também a necessidade da espiritualidade, do perdão e da confiança e da santidade no Senhor, no Eterno. E quando a gente fala da parte mística, ele traz a ideia de que nós extraímos da coroa de Deus e chega até nós, no nosso mundo, na nossa dimensão, tudo aquilo que a gente precisa. Então, cada palavra, ele traz um significado, né? O Pai Nosso traz a intimidade coletiva, né? Um Deus que não é um Deus isolado, mas sim um Deus de todos, né? Ele santifica o nome de Deus, que é uma obrigação máxima de todos nós, tanto do judeu quanto do cristão. Fala sobre o anseio do reino de Deus e a restauração de Sião. Fala do pão, que é o símbolo da nossa dependência diária, bem como a confiança na provisão de Deus, e o pão espiritual, que é o estudo da própria palavra. Fala também sobre o perdão, né? Quando a gente tem a referência lá de Levítico 25, né? O ano do jubileu, né? A lembrança de Iovel, quando as dívidas eram canceladas. E o Livra-nos do Mal ecoa essa ideia escatológica de nós, enquanto homens, combatermos a nossa
má inclinação. Então é como se Yeshua tivesse feito um compilado desse Sidur, um mini Sidur portátil, onde os camponeses, os pecadores podiam fazer, porque ele está amplamente enraizado na tradição dos sábios, na Torá escrita, na Torá oral, e ele traz um chamado a reconhecer a realeza de Deus antes de pedirmos algo para nós, de entender que o pão não é só material, mas também espiritual, porque sem a própria palavra, como a própria palavra diz, né, sem a palavra é o nosso alimento e sem ela a gente não subsiste. A gente tem que entender que perdão e misericórdia não são opcionais, eles são parte de uma condição e não é um adorno. E reconhece que há uma luta interna nossa entre a nossa parte boa e a nossa parte ruim. E é um guia para que nós possamos nos alicerçar entre Deus, entre o próximo e entre nós mesmos. E aí, já concluindo aqui, não é apenas uma liturgia, né? É algo que tem uma intenção de unir o céu e a terra, né? Ele não queria fundar uma nova religião, mas renovar uma prática já judaica com sinceridade e com um coração profundamente puro. Então ele passa por todas as partes mais importantes. Então ela não é algo que vem do vazio, ela vem de uma profunda tradição das orações que ecoam tanto a Torá escrita quanto a Torá oral, ou seja, orar a própria palavra. E aí, finalizando, resumindo, faz a invocação, né, do nome do Eterno, Avinu Shabbat Shammai, santifica o nome dele, e Kadesh Simha, fala sobre o reino e a sua vontade, Tavor, Mahutá, Yasser Hitzonha, fala sobre as necessidades humanas, pão, perdão e proteção, e faz um clímax ali de encerramento, independente da versão que você deseja, falando sobre a majestade de Deus. Então, a finalidade dessa oração é uma finalidade ética e uma finalidade espiritual, onde tem o pão como sustento físico e espiritual, o perdão como uma responsabilidade comunitária, a proteção para um cuidado espiritual e uma doxologia final que reafirma a soberania e a transcendência de Deus, e é um grande ensinamento. E aí as fontes, para que você possa conferir depois, de toda essa oração que é pequenininha, mas que é muito grande em sua arquitetura, em sua engenharia, em sua profundidade. Ele traz ali, Deuteronômios 14:1, Ezequiel 36:23, Daniel 7:14, Salmo 103:23, Salmo 23, Provérbios 38, 1 Crônicas 29:11, e da lei oral traz o Tratado Berahut 2:2, o Tratado de Sotá 9:15, o Pirkei Avot 2:4, o Pirkei Avot 3:16, o Tratado de Yomá 8:9, do Talmud Bavli, Tratado Berahut 60b, e dentro da liturgia ele traz o Kadish, a Amidá, o Aleino e o Avinu Malkeinu, ou seja, Yeshua como bom judeu, como bom praticante da religiosidade judaica, dos ensinamentos, como um grande mestre, o maior mestre da palavra de Deus, ele faz uma oração sucinta, objetiva, clara e direta, para que nós possamos transcender do nosso reino material, do nosso mundo material, avançar até os mundos superiores espirituais e obter a luz divina. E essa luz divina que vai nos trazer a confiança para saber que o sustento de Deus, o nosso sustento vem de Deus, ele nos dá esse sustento diário, que nós devemos perdoar as pessoas, assim como ele perdoa as nossas dívidas, e além disso devemos louvá-lo e bendizê-lo sempre. Então, você que ficou até aqui, espero que você tenha aprendido mais um pouquinho, né, sobre a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com quem precisa. Um grande abraço.